E é um tema que Deus começou a ministrar muito forte no meu coração. Eu queria começar com o primeiro texto de Colossenses 1,17. Esse texto, ele não é o texto base da série, mas é o texto base para hoje, ok? Para que você entenda aonde eu quero te levar. 1 Colossenses 1,17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Vamos ler todo mundo junto? Vamos? Vamos, porque a gente vai quebrando o gelo, né? Todo mundo junto. Diga, ele é antes... Vamos lá, eu vou falar e vocês repetem. Vamos lá. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Esse texto é um texto poderoso, maravilhoso. E ele fala por si só. Ele é antes de todas as coisas. Quando nós falamos que ele está no controle de todas as coisas, é porque só está no controle quem sabe antes do que vai passar. É verdade ou não é? Se nós tivéssemos a condição de saber o que ia acontecer essa semana, nós estaremos mais preparados, sim ou não? A gente teve um fato essa semana, né? Vou contar o testemunho do pastor William, né? A gente estava aqui, meu pai estava aqui até semana passada, e o pastor ele veio aqui trazer um bolo, né? Meu pai está voltando para o Brasil. E a gente veio, ele veio, parou o carro, tranquilo, estamos aqui comendo, tomamos um café, um bolo gostoso. E do nada, quando a gente vai sair embora, tchau, Deus abençoe. E quando a gente abre a porta, cadê o carro do pastor William? E sumiu o carro do pastor William, não estava mais aí. E foi uma loucura, conseguimos, pegamos o carro, para a glória de Deus, deu tudo certo. Mas uma coisa que é interessante é, se nós soubéssemos, antes de acontecer, que isso poderia acontecer, nós nos prepararíamos antes, certo? Sim ou não? Se eu sei que se eu vou caminhar naquela rua, eu vou tropeçar e vou cair. Se eu sei antes da possibilidade de que eu iria cair naquele lugar, então automaticamente eu ia desviar daquele lugar, né? Nós não temos o conhecimento do que vai acontecer amanhã, mas a Bíblia diz que Ele, que é o nosso Deus, Ele é antes de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas antes mesmo que aconteçam. E aqui fala de todas. Eu tenho um pastor amigo nosso que fala assim, o que significa todas? Todas é todas. Não tem uma coisa que ele não saiba. Ele sabe de todas as coisas. Então aqui diz que ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Então o nosso Deus, ele é um Deus desde a eternidade, desde o começo, desde o princípio. Ele é o princípio de todas as coisas. Mas para dar sequência aqui, sobre o nosso tema, né, de hoje, quem é Deus para você, eu queria contar uma história para vocês, uma história muito bacana. Conta essa história que uma professora de jardim de infância vira ali para os seus alunos, tinha cerca de 15 ou 20 alunos, e faz uma pergunta para aquelas crianças. Quem é Deus para você? E as crianças ficaram, né? Começaram a falar um monte de coisa. E a professora falou assim, vamos fazer o melhor. Eu vou dar uma folha para cada um de vocês e vocês vão desenhar quem é Deus para você. Vocês vão fazer um desenho e esse desenho vai representar quem é Deus para você. Então aquelas crianças fizeram o desenho e no final de todos terminaram de desenhar, entregaram a folha para a professora e a professora teve uma surpresa com o resultado. Sabe qual foi o resultado? Cada criança apresentou um desenho diferente. Nenhuma desenhou Deus, na imagem dela, na imagem que elas tinham na mente, de forma igual. Umas desenhou Deus como um raio, outras desenhou Deus como uma rocha, outra criança desenhou Deus como um avião, outros desenhou Deus como um super-herói. Cada uma desenhou Deus de uma forma particular. Cada aluno, ele tinha a representação, na sua mente, a representação de Deus de uma forma diferente. Cada uma tinha uma ideia de quem era Deus baseado nas experiências que já viveram. E nós estamos falando aqui, nesse exemplo, eram crianças, pouco tempo, poucos anos de vida. Então, mesmo com pouco tempo, elas já tinham um certo entendimento de quem Deus era. Porque, na verdade, existem duas formas comuns que nós criamos, duas formas simples, comuns, que nós temos e que criamos uma imagem sobre quem Deus é para nós. Existem duas formas comuns. E eu quero compartilhar com você que a primeira forma
de criarmos em nós, na nossa mente, a ideia de quem é Deus é sobre o que nós ouvimos. Eu sei que cada um aqui tem um nível de experiência com Deus. Alguns muito tempo, outros pouco tempo. Mas uma forma bem comum de você criar uma imagem de quem Deus é sobre o que falaram para você sobre quem Ele é. Quer ver um exemplo? Vamos fazer um exemplo natural aqui. Tá aqui o Juan, e vamos supor que eu nunca vi o Juan na minha vida, mas eu conheço a Damaris. E aí eu quero saber sobre quem é o Juan. A primeira forma de eu saber quem é o Juan é perguntando para a Damaris. Damaris, como é que é o Juan? Aí ela vai falar, nossa, ele é lindo, maravilhoso. Ele é o homem mais lindo do mundo. Eu vou imaginar na minha mente que o Juan é o Brad Pitt. Eu vou ter uma imagem na minha mente baseado no que a Damaris me falou que o Juan é. Então, eu não vou ter a clareza que ela tem. Eu vou ter a minha clareza baseado no que ela disse para mim que o Juan é. Ela pode falar assim, olha, o Juan é um homem forte. Eu já vou imaginar o Hulk. Ele vai falar, o Juan é um homem, ele é muito rápido no que ele faz. Eu vou imaginar o Flash. Eu vou começar a criar imagens na minha mente baseado no que eu ouvi. Então tem muita gente que conhece ao Senhor baseado no que já escutou. Eu não sei, talvez eu tenho testemunhos para contar sobre isso. Por exemplo, às vezes, quando eu era pequeno, e alguém falou, nossa, olha, Jesus curou uma moça que era paralítica. Eu já comecei a criar um desenho de Jesus criando uma moça paralítica na minha mente. Eu vi aquilo acontecer? Sim ou não? Não. Mas eu ouvi, e aquilo que eu ouvi criou uma imagem na minha mente. Essa é a primeira forma, é a forma mais simples. A segunda forma já é um pouco mais avançada, e essa forma já é até melhor. A segunda é baseado no que vimos ou que experimentamos de Deus. Agora, não é mais sobre o que eu ouvi sobre o Juan. Agora, é pelo que eu comecei a ver. Então, o primeiro exemplo que eu dei, a Damaris me falando tudo como é que é o Juan. Aí eu criei uma imagem. Agora eu conheço o Juan, mas eu ainda não falo com ele. Eu não sei da vida dele, não sei do passado dele, não sei o que ele sonha. Mas eu tô vendo, então, opa, peraí, então deixa eu ajustar. Na minha mente ele era forte, igual o Hulk. Não, ele é forte e foi legal. Na minha mente ele era o cara, é o Brad Pitt. Não, é um cara arrumado, bonitinho e tal. Então eu comecei agora a criar baseado no que eu vi. Isso é muito forte no texto de Jó, capítulo 42, versículo 5. Olha só o que Jó fala pra gente. Isso é interessante, ó. Olha Jó dizendo, e aqui já está no final da história de Jó. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha só que poderoso. Jó, nós vamos voltar um pouquinho no começo da história dele já, mas no final da história de Jó, Jó 42, versículo 5, ele fala, Senhor, o fato é o seguinte, eu só conhecia o Senhor pelo que me falavam do Senhor. Eu só conhecia o Senhor pelas histórias que me contavam. Mas agora os meus olhos te veem. Eu estava lendo esse texto e sabe uma coisa que eu fiquei assustado? Vai para mim Jó, capítulo 1, versículo 8. Olha só, quem que era essa pessoa? Quem que era Jó? Quem era Jó na perspectiva de Deus? Então o Senhor disse a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Olha só quem era Jó na perspectiva de Deus. Vamos para o versículo 2 e 3, Jó capítulo 1 ainda, 2 e 3. Olha só o que Jesus tinha, o que Jó tinha. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. O homem tinha tempo, né? Versículo 3. Olha só que Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Além disso, tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Eu não sei se alguém sabe quem hoje é o homem mais importante do Oriente. Alguém sabe, não? Alguém estudioso aí? William, você que é o pesquisador. Tenta descobrir quem que é o homem hoje mais influente do Oriente. Vai pro chat GPT, vamos perguntar pro... Antigamente era o Google, agora é o chat GPT. Olha só,
o tamanho da influência que Jó tinha. Nós estamos aqui no capítulo 1 de Jó. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 juntas de jumento. Além disso, tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Olha só que interessante. A gente tem dificuldade de alimentar um cachorrinho de estimação. Olha só, Mohammed bin Salman. Olha só, a gente não conhece, mas tá lá que ele é o homem mais influente. Alguma coisa esse cara tem controle. Olha só que interessante. No versículo 8, nós lemos, na perspectiva de Deus, Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus. Olha só o que Deus está falando. No versículo 2 e 3 está dizendo tudo que ele possuía. Se Jó vivesse nesse tempo, nós iríamos dizer, uau, esse cara conhece a Deus. Olha como ele é abençoado. Olha tudo que ele tem. Olha só o que ele já conquistou. Tem certeza, ele é muito íntimo de Deus. Nós temos essa visão. Mas se você parar para perceber, uma coisa bem simples é que só no capítulo 42, Jó diz, hoje eu conheço a Deus. Como que alguém que tem tudo isso aqui ainda não conhecia a Deus? Olha que poderoso. Só de ouvir falar, olha o tanto que isso transformou a vida de Jó. Só de Jó ouvir falar sobre quem era Deus, tornou esse homem íntegro, temente ao Senhor, tornou ele um homem próspero, um homem de família, só de ouvir. Aí, ele depois, então, a Bíblia fala no capítulo 42, versículo 5, que então agora, Jó, aqui, eu te conhecia de ouvir falar. Então, do capítulo 42 para trás, Jó só conhecia histórias a respeito de Deus. Mas agora os meus olhos te veem. Olha só que interessante. Mas agora, quando? Quem conhece a história de Jó sabe. Jó, ele começa a ter uma série de provações. E são provações que Deus permitiu. Né? Só para sintetizar você, a Bíblia diz que Satanás estava rodeando a terra, dando uma volta, e foi lá no céu, e encontrou com o Senhor. E o próprio Deus falou assim, e aí, Satanás? Sabe quando a gente vai contar uma vantagem em cima de alguém? E aí, Satanás? Viu só o meu servo Jó? Ele é homem justo, temente a mim, ele se desvia do mal. Olha só, começa a elogiar Jó, uma série de coisas. E aí, a Bíblia diz então que Satanás vira para Deus e fala assim, Senhor, ele só é desse jeito aí porque ele tem tudo. Ele tem tudo. Eu duvido se tirar tudo que ele tem, se ele vai continuar sendo íntegro, se ele vai continuar sendo reto. A Bíblia fala então que Deus falou, tá bom, ô Satanás, eu vou deixar então você tomar tudo dele. Eu só não vou deixar você tocar nele. A Bíblia diz então que Satanás sai e começa a perder tudo que possuía. A Bíblia diz que a cada momento, ela não especifica o tempo, se foi de um dia para o outro, se foi no mesmo dia, se foi ao longo de um mês, de um ano, a gente não sabe. Mas o fato é que, pouco a pouco, Jó foi perdendo tudo, tudo. Perdeu os jumentos, os bois, os servos, perdeu todo mundo. Ele perdeu os filhos, ele só não perdeu a mulher, mas o resto ele perdeu tudo que você imaginar que Jó podia ter naquela época, ele perdeu tudo. Sabe o fato? Ele ainda continuou temente a Deus. Ele ainda continuou amando a Deus, mesmo só de ouvir falar. Aí a Bíblia diz então que Satanás volta e fala assim, ele ainda está desse jeito porque, beleza, ele perdeu essas coisas aqui, só que ele ainda está, a sua integridade física ainda está firme, ele não foi abalado. Então Deus falou assim, tá bom então, eu vou deixar você tocar em Jó. A Bíblia diz então que Satanás toca na saúde de Jó e Jó se cai leproso, ferida por todo o corpo. E aí o céu tá lá. E agora, vamos ver o que Jó vai fazer. O inferno tá lá. E agora, vamos ver o que Jó vai fazer. Os amigos estavam lá. E aí, o que Jó vai fazer? A mulher chega, ela não viu não, ela já falou. Amaldiçoa seu Deus e morre. Olha só o que aconteceu com você. Esse Deus que você segue, olha só o estado que você está hoje. Olha o cenário, todo mundo vendo. O que Jó ia responder? E aí Jó responde com um texto mais lindo que existe na palavra de Deus. Quando ele diz assim, olha, Deus me deu tudo que eu tenho. Ele tomou tudo que eu tenho. Ainda assim eu vou seguir bendizendo o nome dele. Ainda assim ele é fiel.
ainda assim ele é Deus. Contrariando todo mundo, ele permanece íntegro, fiel, temente ao Senhor. E eu acho que bacana que ele só então consegue ver ao Senhor depois de um tempo terrível que passa na vida dele. Olha só que interessante. Por que Jó teve que passar por tudo que passou para agora sim ver o Senhor com os próprios olhos? É bem simples. A maioria das vezes, quando passamos por problemas, dificuldades e lutas, nos tornamos mais dependentes do Senhor. Quando a gente passa por uma luta, nós nos tornamos mais acessíveis a Deus. Quando nós passamos por uma dificuldade, nós nos tornamos mais humildes, ou seja, nós nos tornamos mais propensos a conhecer melhor quem Deus é. Quando o negócio está feio, até o ateu fala, pelo amor de Deus. Quando o trem está feio, até quem diz que não conhece a Deus, que Deus não existe, apela, Senhor, se o Senhor existe, faz alguma coisa. Quando nós passamos por um momento de dificuldade, nós nos tornamos mais acessíveis ao Senhor. Quando nós passamos por um momento de dificuldade, nós deixamos que o Senhor possa se manifestar na nossa vida de forma mais liberal. Deus, ó, tá aqui. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu não sei mais para onde ir. Tudo que eu imaginei de fazer, eu já fiz. Tudo que eu já imaginei falar, já falei. Todas as atitudes, tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Senhor, agora eu só tenho o Senhor. E eu vou te falar uma coisa, é nesse momento que ele se revela. Porque quando a gente está tudo bem, quando está tudo legal, nós estamos na praia, tomando um negócio de coco, curtindo a brisa suave, vendo o pôr do sol. Quando está tudo bem, a conta bancária está cheia, a família está alegre, está tudo, não falta comida no armário. É muito comum as pessoas até se esquecerem de Deus. É muito comum. Ah, tá tudo bem, tá tudo certo, olha que maravilha. E alguns ainda se arriscam a dizer, não, eu só tenho o que eu tenho porque eu trabalhei muito. Eu só tenho o que eu tenho, suor todo dia ralando. Isso aqui é porque eu estudei muito, ó. Naquela faculdade eu tive que prestar atenção em tudo, tinha um monte de alunos lá, amigos meus, que não queriam estudar. Eu fui o melhor da minha classe porque eu estudei. Então o que eu tenho hoje é mérito meu. Nesse momento, nesse ápice, é quando a pessoa esquece completamente do texto que nós lemos em Colossenses. Coloca para mim, Manuel, Colossenses 1:17. É nesse momento que as pessoas esquecem desse pequeno detalhe, que ele é antes de todas as coisas. E por meio dele, tudo subsiste. Ah, pastor, mas não, isso aí não existe porque quem fez a prova na faculdade, quem fez ali o teste, fui eu, não foi Deus. Aí eu te pergunto, então quem te deu a sabedoria para isso? Quem te deu o entendimento para isso? Eu me lembro quando eu não tinha muita noção, eu não estudava para a prova, e eu fazia uma oração. Quando eu chegava no dia da prova lá, estava lá tudo pronto, não estudei nada, e eu falava, Senhor, todo mundo fala que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor é advogado dos advogados. Por que não eu posso dizer que o Senhor é o professor dos professores? O Senhor sabe de tudo, Pai, então me conta qual é a resposta certa, que aí eu vou tirar 10 da prova e a glória vai ser sua. Não funciona desse jeito. Na verdade, eu tenho que estudar da mesma forma, porém, aonde me falta, Ele me entrega. Ele me faz lembrar de coisas. Ele me faz lembrar, uau, a resposta é essa. E eu vi isso em algum livro. O Senhor, Ele começa a te dar capacidade, aumentar a sua capacidade. Então é normal que quando passamos por um problema difícil, nós estamos mais propensos a ver o Senhor. Tem aqui uma série de textos, para você ter uma ideia, né? Salmos 119, versículo 71. Olha só, foi bom para mim ter sido castigado, olha só, para que aprendesse os teus estatutos. Tiago capítulo 1, versículo 2 até o 4, olha só. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Versículo 4. No entanto, a perseverança deve ter ação completa,
a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Olha só, o caminho para ser perfeito e íntegro diante do Senhor passa pelo fato de passar por provas. Isaías capítulo 43, versículo 2, olha só o que a Bíblia diz. Isaías 43, 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo nesse segundo aspecto de como eu posso conhecer quem Ele é, vendo e experimentando, fruto de quê? De uma luta, de uma dificuldade. Eu não sei como você chegou hoje aqui, mas eu sei uma coisa, todos nós temos lutas, e se você está passando por uma delas nesse tempo, é uma grande oportunidade de você ver Ele e saber quem Ele é. É nesse momento que Ele se manifesta. Quem está entendendo, diga amém. Diga para quem está ao seu lado, é nesse momento que Ele se manifesta? Aleluia! Baseado em tudo que nós lemos aqui nos textos bíblicos, cada um de nós também tem uma ideia de Deus, baseada em algum momento. Cada um aqui tem uma ideia baseada em algo que você ouviu. Eu contei um testemunho meu, de um dia que falaram, olha, uma moça foi curada. Ela era paralítica e começou a andar. Então eu conheci o Senhor, ouvindo do Senhor. Cada um de nós também tem uma ideia do que é de Deus baseada no que nós vimos. Nós vimos acontecer aquelas coisas. Todos nós aqui temos alguma coisa para contar de quão Deus é bom em alguma coisa, em alguma área, em alguma atitude. Porém, eu quero levar você nessa série a entender quem Deus é na sua essência divina, sem achismos. Sabe, eu não sei se aqui, todo mundo já deve ter brincado essa brincadeira. Já viram aquela brincadeira do telefone sem fio? Já brincou, Juan? Telefone sem fio? Conhece? Já ouviu já? Por exemplo, eu começo aqui e eu falo uma coisa no ouvido da dama. Aí ela vai contando pra você. Quando chegar lá no Jorge, o que eu falei? É outra coisa, é outra frase, é outra história. No Brasil a brincadeira chama telefone sem fio. Eu começava falando uma frase curta, chegava lá uma história inteira, que não tinha nada a ver com o que eu falava. Então, o problema de nós nos apegarmos apenas nessas duas formas de conhecer do que ouvimos ou do que vemos, é de que às vezes a história pode não ser a mesma contada sempre. Tá entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Talvez o Senhor fez alguma coisa poderosa, só que por você não conhecer quem é Ele na sua essência divina, você pode ficar refém dos achismos. Então, alguém vai falar com você, nossa, será que Deus pode fazer isso? E você vai falar, eu acho que sim. Você nunca viveu aquilo. Então você pode, não, eu acho que Deus é capaz de fazer. Sabe por que é importante conhecer quem é Deus na sua essência divina? Sabe por quê? Porque quando nós conhecemos quem Ele é em sua essência, nós seremos capazes de saber toda a extensão do seu poder. O Senhor Deus pode ter tocado em uma área da minha vida, mas não quer dizer que Ele ficou preso apenas nessa área da minha vida. Ele pode fazer muito mais. Eu vou dar um exemplo para você. Tá com o Emanuel, vamos supor que ele passou por uma aprovação na sua saúde e o Senhor foi lá e trouxe cura para o Emanuel. Então, todas as pessoas que chegaram perto do Emanuel e perguntar, será que Deus pode curar? Ele vai falar, claro que pode. Por quê? Porque Ele me curou. Aí vamos supor que alguém chega com um problema financeiro para o Emanuel. Nossa, mano, eu estou com um problema financeiro. Você acha que Deus pode fazer? Sabe o que ele vai falar? Olha, eu não sei se vai resolver o teu problema financeiro, mas se fosse de doença, Ele podia te curar. Porque a experiência que ele ouviu ou a que ele viu é na área da saúde. Agora, se a missionária Andréia que está aqui, ela já foi tocada na sua área financeira, por exemplo, e eu chegar e falar para ela assim, Miss, a senhora crê que Deus pode me tirar dessa situação tão pesada financeiramente? Sabe o que ela vai dizer? Pode. Sabe por quê? Porque Ele fez comigo, eu já vi. É real. Eu experimentei isso. Isso é bom e ruim. Por quê? Porque um ser humano não tem só uma área na vida dele, tem várias áreas da vida dele. E esse é um problema de quando nós caminhamos com Jesus
e nós só estamos satisfeitos com ele por parte da nossa vida. Ah, não, eu estou feliz com o Senhor por causa disso, mas olha isso aqui, minha vida está terrível. Sabe por quê? Porque você não conheceu quem ele é em toda a sua extensão. Esse é o ponto. Você não sabe o que ele pode fazer em toda a sua extensão. Você está preso ao que ele fez em você nisso. Aí eu quero te perguntar, você vai querer passar por todas as lutas para conhecer quem ele é? Ou é melhor conhecer ele na sua extensão? Eu não preciso, então, conhecer ou passar por todas as lutas para conhecer o Senhor de forma completa. Não, não, não. Se eu souber quem ele é, em toda a sua extensão, vai me poupar problemas. Eu vou saber o que ele pode fazer antes mesmo daquilo ali acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Então nós falamos de duas formas comuns de conhecer quem ele é. Nós falamos sobre conhecer pelo que ouvimos, conhecer pelo que vemos. Só que eu quero te apresentar nessa série a terceira forma de nós trazermos ao nosso entendimento quem ele é de forma completa. E a terceira forma é quando nos expomos à glória de Deus. Quando você se expõe à glória de Deus, você recebe revelação de quem ele é. Você não vai ter uma ideia completa do que Deus é por um dom de Deus aplicado em uma área específica na sua vida. Não, isso vai ser bom para aquela área. Agora, você só vai poder ter entendimento de toda a extensão, de tudo aquilo que ele é capaz de fazer, quando você recebe revelação de quem ele é. E você só recebe revelação de quem ele é quando você se expõe à glória dele. Quem é ele? E aqui nós caminhamos para nós encerrarmos. O texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Presta atenção nesse texto, olha só. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Olha que interessante. Moisés, ele está caminhando no deserto. E de repente, ele começa a ver uma situação sobrenatural. Uma sarça, uma planta. Uma mini sarça aqui. Ele está lá, ele caminhando no deserto, e no deserto não tem nada. E ele olha uma planta que pega fogo e ela não se consome. Ela pega fogo, mas ela não acaba, então aquilo chama atenção. A Bíblia diz que quando Moisés, então, ele está chegando próximo, ele então ouve a voz de Deus, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque essa terra aqui é santa. Tirar as sandálias dos pés no deserto é se expor. Ele está dizendo assim, Moisés, para você entrar nesse nível, você precisa se expor a mim. Então a Bíblia fala que Moisés tira as sandálias, chega diante dessa sarça, e ele começa então a experimentar. Ele é exposto à glória de Deus. E quando essa glória é exposta, o Senhor revela para Moisés quem ele é. Foi um momento de manifestação da glória de Deus. Ali não era uma classe, não era uma aula, não era um curso, não era um culto. Foi um momento em que algo estava passando de forma sobrenatural e Moisés decidiu se expor àquilo. Sabe? Quando sabemos quem Deus é em toda a sua extensão, nós alcançamos uma fé que atinge a nós mesmos e também atinge a quem nos cerca. Quando Moisés teve acesso à revelação de quem Deus era diante daquela sarça, ele teve fé para ele, mas ele também teve fé para libertar um povo. Quando você tem acesso à glória de Deus diretamente na sua vida, você viu Deus fazer alguma coisa na sua vida, em uma área da sua vida, essa fé alimenta você mesmo. Você caminha sobre essa fé. Agora, quando você tem a ideia da extensão, de toda a extensão de quem ele é, da extensão divina de quem ele é, você passa a crer para você, mas você também passa a crer no que ele pode fazer através de você. Ele pode fazer em você, ele pode fazer na Damaris, mas ele também pode fazer através da Damaris. Ele pode fazer no pastor William, mas também pode fazer através do pastor William. Quando ele fez na minha vida, somente para mim, eu vi ele fazendo algo, então eu tenho fé sempre para isso daqui. Toda vez que eu tiver uma necessidade, ele vai fazer por mim. Agora, quando eu entendo quem ele é,
eu posso caminhar todos os dias e a cada pessoa que se apresenta diante de mim com uma situação, com um problema, eu posso dizer, olha aqui, eu conheço alguém que pode resolver o teu problema. Eu conheço a extensão divina de quem Deus é. Aleluia. Moisés, diante da presença de Deus, tem a revelação de quem Deus é. E quem Deus é? Eu sou. Essa é a maior revelação sobre quem Deus é. Quando ele se revela como eu sou, ele está dizendo para Moisés, eu sou tudo o que você precisa. Eu sou tudo o que você necessita. Moisés, eu não vou resolver só um problema seu. Moisés, eu não vou te ajudar só em uma área sua. Moisés, aonde você for, aonde você estiver, o que você fizer, eu sou. Tem um problema na sua família? Eu sou o que vai resolver aquele problema. Tem um problema nas suas finanças? Eu sou a provisão que você precisa. Tem um problema na sua saúde? Eu sou a saúde, eu sou a sua saúde. Essa é a expressão máxima de revelação de quem Deus é. E não é só o fato de eu... então pastor, então agora tá bom, eu já li Êxodo 3,14 e eu vi que ele é o eu sou, e então agora eu tenho noção. Não. Isso aqui, nós estamos aprendendo um caminho. Cada um de nós aqui precisa encontrar nossa sarça. Cada um de nós aqui precisamos nos expor à glória de Deus, para que Ele possa mostrar para nós o eu sou. Para que Ele possa mostrar para nós, olha, eu sou mais do que você está imaginando, eu posso fazer muito mais. Eu sou tudo o que você precisa. Apocalipse 1, versículo 8, para nós caminhamos para finalizar. Olha só que a Bíblia diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha só, eu sou o alfa e o ômega. O que é alfa e ômega? Alfa é início, é princípio. Ômega é o fim. Então ele está dizendo, olha, eu sou o começo de todas as coisas e eu também sou o fim de todas as coisas. Tudo está em mim. Eu sou aquele que é, eu sou aquele que era e aquele que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. E eu vou te falar uma coisa, ser o Todo-Poderoso é uma responsabilidade enorme. Eu não sei se você já viu o filme Todo-Poderoso. Alguém já viu o filme Todo-Poderoso? Com Jim Carrey, que ele faz um pedido lá e ele recebe os poderes de Deus. Então ele podia fazer tudo. E com o poder que ele tira na mão, ele começa a fazer um monte de catástrofe. Um dia ele resolve puxar a luva mais perto, né, para poder agradar a esposa, e do nada um monte de inundação. Uma hora ele está orando e começa a vir pedido de oração. Todo mundo queria ganhar na Mega Sena. Todo mundo queria ganhar na loteria. Aí ele falou, quer saber? Então todo mundo vai ganhar. Aí cada um ganhou $12. Pronto. Ganhou menos do que o que apostaram. Um monte de desastre acontecendo. Porque ser todo-poderoso é a qualidade de quem é o eu sou. Esse é o ponto. Então, o propósito dessa série que nós vamos ministrar nas próximas semanas, sobre quem ele é, nós vamos explorar essa revelação poderosa, Deus como o eu sou. Cada domingo, nós vamos experimentar ou conhecer, ou estar expostos a esta glória de Deus e conhecer áreas em que ele é o eu sou. Nós vamos ter domingo, vamos falar sobre Deus, o eu sou a cura, eu sou a paz, eu sou a provisão, eu sou contigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós necessitamos. Eu quero que você gere expectativa no seu coração. Nesse primeiro dia, eu queria expor para você essas 3 formas de você conhecer ao Senhor. Talvez você só conhece de ouvir falar. Você parou nisso. Esse é só o início. Nós vamos então caminhar juntos para que você possa ver. Nós vamos caminhar juntos para que você possa experimentar. Talvez você já tenha um pouco mais de experiência. Você ouviu, mas você já viu. Deus ele já fez algo por você. Glória a Deus. Então nós vamos caminhar por terceiro passo, terceiro nível, que é nos expormos à glória de Deus e conhecer quem Ele é em toda a sua extensão. Quem está entendendo? Diga amém, irmãos. Para me concluir, se Deus é o que é, então Ele nunca falha. Fala para quem está do seu lado, diga, Ele nunca falha. Fala para quem está do seu lado direito, vamos organizar. Diga, Ele nunca falha. Fala para quem está do esquerdo, diga, Ele nunca falha.
Ele nunca falha, ele nunca muda, ele nunca deixou de ser Deus. Ele tem o controle, um controle. Hoje nós estamos iniciando uma jornada e eu quero que você reflita. Quem Deus tem sido para você? Eu quero que você saia daqui hoje, daqui a pouco vamos ter um almoço bem gostoso, uma lasanha maravilhosa. Mas junto com a lasanha no seu estômago, eu quero que você volte para sua casa hoje, refletindo quem Deus tem sido para você. Quem Deus tem sido? Será que Deus tem sido só um socorro ali para uma coisa urgente? Será que Deus tem sido só um escape? Ou, não, Deus tem sido tudo para mim. Tudo. Eu não consigo me mover sem Ele. Tem uma oração que eu faço para o Senhor todas as manhãs, eu acho que tem mais de 15 anos. Senhor, eu não posso dar um passo sequer, não posso caminhar em uma direção sequer, se não for a direção que o Senhor está apontando. Eu não posso. Sabe por quê? Porque nem tudo. Uma vez eu vi um livro de um escritor chamado John Bevere, é muito forte. Nem tudo que é bom é de Deus. Tem coisas que são boas, mas Deus não quer elas para você nesse momento. Então você está falando, não, mas eu estou falando, isso aqui é bom de fazer. Não, ok. Mas você caminha pelo que é bom ou por aquilo que Ele quer que seja feito? Então, quem Deus tem sido para você? Eu quero que você saia com essa reflexão. Nós vamos orar já. Mas eu quero que você saia com essa reflexão. Quem Deus tem sido para você? Se você tem visto Deus apenas como um conceito distante, a minha oração é que ao longo dessa série de mensagens, Ele se torne real, Ele se torne presente em cada área da sua vida. Eu quero dizer para você, o eu sou e está aqui hoje. Ele é tudo o que você precisa. Nós amamos a presença do Senhor. E você precisa amar a presença do Senhor todo dia. Todo dia você tem que estar disposto a se entregar ao Senhor. Todo dia você tem que estar disposto a se expor à presença gloriosa do Senhor. Eu quero fazer um desafio para você. Não saia da sua casa pela manhã sem dizer, Senhor, eu quero te conhecer um pouco mais hoje. Não se limite a conhecer Deus só no culto, no serviço. Não se limite a conhecer Deus só na célula. Não se limite a conhecer Deus só numa mensagem. Se lance a Ele, se exponha a Ele e diga, Senhor, eu quero conhecer a Ti em toda a sua divina extensão. Eu quero saber quem o Senhor é de verdade. Quem está entendendo, diga amém. Eu queria que você levantasse, ficasse de pé para nós orarmos. Abre aí para mim o WhatsApp. Coloca a sua mão no seu coração. Nós vamos orar ao Senhor nessa tarde. Nós vamos começar a clamar ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero conhecer ao Senhor de verdade. Talvez boa parte das dificuldades que você tem enfrentado é porque você conhece Ele só de ouvir falar. Talvez Ele fez uma coisa na sua vida, um testemunho que você tem de 20 anos já. O que eu quero apresentar para você, a proposta que eu quero fazer para você, é para que você possa se expor a Ele e conhecê-lo na sua plenitude. Se exponha ao Senhor para conhecer o que Ele é capaz de fazer. Se expor ao Senhor para que Ele possa ter o controle da sua vida. Se expor ao Senhor para que Ele possa ser o seu Deus de verdade, de verdade. Que Ele seja o seu Senhor. A cada mensagem que nós vamos ministrar nessa série, que você possa se expor um pouco mais a essa glória. Eu quero dizer para você, talvez você não está percebendo, mas existe uma sarça queimando aqui nessa sala. Existe uma sarça ardente aqui neste lugar. A glória de Deus está aqui nesta casa. A glória de Deus está aqui neste lugar. De segunda a sábado, esse ambiente é a minha casa, a minha família está aqui. Mas no domingo é dia de sarça queimar. É o dia da sarça queimar. É o dia de nos expormos à glória do Senhor. É o dia de conhecermos quem Ele é de verdade. É o dia de conhecermos o que Ele pode fazer de verdade. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. Eu quero que você feche os olhos. Nós vamos colocar uma canção. Nós vamos colocar uma canção para que você tenha mais liberdade. E você vai fazer ao Senhor, você vai fazer uma oração ao Senhor. Você vai se expor ao Senhor nesta manhã. Você vai dizer, Senhor, eu quero conhecer a Ti. Eu quero conhecer a Ti
de forma completa. Vai ministrando ao meu coração. Vai ministrando ao meu coração. Em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Eu vou fazer a minha oração geral. Mas eu quero que você faça a sua oração particular aí agora. Cada um tem uma história, cada um está passando por uma situação. Mas todos nós aqui estamos no mesmo barco. E esse barco está em direção ao Senhor. Dizer, Senhor, nos ensina a navegar. Nesse mar de incertezas, nos ensina a navegar. Nos ensina a saber como caminhar. Nos ensina a saber como escolher. Nós nos expomos ao Senhor. Comece a orar ao Senhor agora. Eu vou fazer a oração geral, mas eu quero que você abra a sua boca e você faça a sua oração particular. Quem é Deus para você? Quem tem sido Deus para você? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui nesta manhã, Pai, diante da Tua presença. Nós cremos que a sarça está ardendo aqui neste lugar. Nós cremos que a Sua glória está aqui neste lugar. Nós cremos que a Tua presença é real aqui nesta casa, Senhor. Pai, nós estamos apenas no nosso segundo serviço, Pai. Estamos nos conhecendo. Estamos ainda, Pai, conhecendo um ao outro e entendendo o que o Senhor quer de nós. Mas uma certeza nós temos, Pai. Todos nós temos aqui o desejo e a vontade de conhecer quem é o Senhor de forma completa. Nós queremos conhecer quem é o Senhor de forma completa. Nós queremos conhecer o Senhor em toda a sua extensão, Pai. Então eu oro a Ti por cada um dos que estão aqui nesta casa. Aqueles que não puderam vir, estão nos acompanhando pela internet. Pai, que esta palavra possa alcançar esses irmãos. Que a Tua palavra possa alcançar cada